Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Hein? Boa noite, Luísa. Quem está na área aí, Bruna, Vivi, Fernanda. Estão me ouvindo bem? A conexão tá boa hoje? Acho que tá boa, né? Então, beleza. João, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Oi, Juliana, conseguiu chegar em casa? Tudo bem, gostei. A gente estava na reunião agora lá na paróquia, achei que ela não ia chegar, mas parece que ela chegou, né? Tudo bem. Então, gente, eu tô com um probleminha ainda aqui na internet. Aconteceu alguma coisa aqui. Não sei se é alguma coisa de ontem, mas está pedindo uma atualização aqui também. Eu não consegui resolver, mas eu tô achando que vai dar para fazer assim mesmo. Tá bom? Correu muito, Ju? Então tá. Eu tô achando que vai dar para a gente fazer a formação assim mesmo, tá? Então vamos lá. Eu fico devendo a musiquinha para vocês. Eu tava programando trazer uma musiquinha do Dunga aí, até em homenagem aí ao Osana Brasil, né? Mas não consegui. Tem algum problema aqui com a minha internet que eu não estou conseguindo resolver. Daqui a pouco eu tento descobrir. Mas aí a gente vai fazendo a nossa formação aqui, tá? Bruninha, tudo bom? Seja bem-vinda. Olha só, antes da gente começar, antes da gente fazer a nossa oração e começar a nossa formação, eu queria propor uma coisa a vocês. Hoje a Juliana e a Jéssica me procuraram lá na paróquia, na São Judas, dizendo que haviam conversado com vocês sobre a possibilidade. Deus te abençoe, Bruna. Buenil, Deus te abençoe. Oi, Fernanda, tá com aquele problema de novo, né? Sobre a possibilidade de a gente fazer uma aula presencial na semana que vem, né? No dia 15. E seria lá na São Judas, e aí seria mais cedo. Em vez de a gente fazer às 10h15, a gente faria às 8 da noite, até umas 9h15, 9h30, lá na São Judas Tadeu. E a gente, ao mesmo tempo, a gente faria a transmissão da aula. Comigo e com vocês lá. Deus abençoe a Andressa. Né? A aula presencial mesmo, e a gente ia transmitir a aula pela internet de 8 até as 9h30, lá na São Judas Tadeu. Aí eu queria consultar vocês, também depois a gente pode voltar a essa questão, a gente não precisa decidir agora, até o final da nossa formação, porque mais gente chegaria, se a gente faz isso já na próxima semana, dia 15 de dezembro, ou se a gente deixa para outra quinta-feira, dia 22 de dezembro, tá bom? Pode ser dia 15 ou pode ser dia 22 de dezembro. Vocês vejam aí o que vocês acham melhor. Tá? Vão pensando e a gente tenta ver para esse fim do ano a gente fazer uma aula presencial. Então a gente pode fazer lá na São Judas, que a gente tem conexão. Já conversei com o Renald para botar lá tudinho direitinho. Tá? Pense aí o que vocês acham melhor. Se a gente faz já no dia 15 ou se deixa só para o dia 22. Tá? E antes da nossa oração inicial também, mais uma vez o convite para a ordenação diaconal, tá? Do Pedro Paulo, do Rafael Santana e do Franceiro. Vai ser amanhã, dia 10 de dezembro, às 9h30 da manhã, na paróquia Santíssima Trindade, na Trindade em São Gonçalo. Todos são convidados. Que bom, a Nilde vai estar lá, outras pessoas imagino que vão, Bruninha, eu também vou estar lá, claro, muita gente vai estar lá, né? Uma festa para a nossa arquidiocese, né? Tá bom? Ó, a Luísa pedindo carona aí, né? Tá bom? Tudo bem. Depois até a gente vê, Luísa, dependendo, eu posso ir, vamos ver. Juliana também, Ju, de repente você vai comigo, vamos ver, tá? Vamos fazer a nossa oração inicial então, invocar o Espírito Santo, né? E pedir a Deus que nos abençoe. Olha, hoje nós temos aí uma representante, a Andressa, que está lá em Minas, hein? Está participando do programa conosco. Que legal, Andressa. Muito bem. Uma alegria para todos nós, nosso programa aí ultrapassando as fronteiras e as divisas do nosso estado, indo até Minas, né? Muito bem. Bom? Vamos então fazer a nossa oração, invocar o Espírito Santo, pedir que ele nos conduza também nessa formação de hoje. Bom?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Aquela que nós comemoramos ontem, estamos ainda repercutindo essa festa, né? No dia de hoje. Grande alegria para todos nós. Vocês estão bem, meus filhos? Todo mundo? Todo mundo animado? Bem. Vamos começar então a nossa formação? Sim? Podemos? Alguém lembra onde é que a gente parou? Eu vou dizer para vocês onde nós paramos. Paramos no número 51, né? Do nosso catecismo. Do YouCat. YouCat. Muito bem. Número 51 do YouCat. Que é um número muito denso, muito profundo. É dos números mais profundos que a gente viu até agora. Tá? Eu diria que pode acontecer de nós ficarmos hoje só nesse número. Vejam aí, hein? Uma aula inteira só sobre esse número. Por quê? Porque ele trata de um tema muito complicado, muito importante, muito denso. E o catecismo, especificamente nesses números, é muito bom. Hoje nós vamos usar muito o catecismo também. Tá bom? Pode ser que nós não consigamos avançar, então, até o 52, que vai começar a falar sobre os anjos. Sobre o céu, o inferno e os anjos. Se a gente ficar no 51, tá bom. Mas é um tema que vocês vão ver como é um tema profundo. A pergunta é uma pergunta muito difícil de responder. Aparentemente nem tem resposta. O certo é que não tem uma resposta fácil, nem uma resposta rápida. O próprio catecismo vai dizer isso, como nós vamos ver. É a pergunta sobre a existência do mal. Lembremos que nós estávamos falando sobre a providência de Deus. Providência divina que age no mundo. Deus, na sua providência, conduz todas as coisas de maneira misteriosa, sem interferir na nossa liberdade, sem nem beliscar a nossa liberdade, como diz de uma maneira muito curiosa o YouCat. Ou seja, Deus sequer belisca a nossa liberdade, mas Ele governa todas as coisas. Ele, de alguma maneira misteriosa, pela sua providência, conduz todos os acontecimentos na nossa vida pessoal e também como um todo. Pois bem, diante dessa questão, né, fica uma outra questão aparentemente sem solução, que é a seguinte, a do escândalo do mal. Ou seja, o mal que existe no mundo é um escândalo para nós. Como entender a existência do mal? Né? Então, se Deus... Aliás, vocês estão reparando aqui que a minha camisa tá... soltou o botão aqui da minha blusa. Então está escapando aqui. Tem que consertar aqui. Espera aí. Se escapar aqui, vocês me... Tá? Tá meio tortinho aqui. Tá. Então... Saúde. A questão é... Voltando aqui, número 51. Veja, é uma questão muito complicada, porque assim, Deus, então, Ele conduz todas as coisas na sua providência. Tá? Deus é todo poderoso e Deus nos ama. Então, não precisa não, Andressa. Tem outras camisas, porque caiu o botão, é só costurar, não tem? Tem outras, é porque eu cheguei em casa correndo, não troquei de... Senão eu ia chegar mais atrasado ainda, né? Deus é todo poderoso e Deus ama os seus filhos, é todo amor. Então, como então Ele permite
que o mal atinja os seus filhos? Como nós podemos entender o sofrimento dos inocentes? Veja, a pergunta é de fato difícil e aparentemente sem resposta. Deus é todo-poderoso e Deus nos ama imensamente. Então, como ele permite que os inocentes sofram? Né? Bom, ou então ele não pode acabar com o mal, então ele não é todo-poderoso. Ou então ele não ama aquela pessoa que sofre, porque ele não acaba com o mal que aquela pessoa está sofrendo injustamente. É um raciocínio razoável, é compreensível que alguém pense nisso. E a igreja reconhece que isso é um escândalo e que muitas vezes isso afasta as pessoas de Deus e fecha as pessoas à compreensão de Deus. Mas a igreja vai dar uma resposta a isso. O catecismo vai dar e o próprio cristianismo como um todo é uma resposta a isso. Esse é o tema que nós vamos ver na aula de hoje, na nossa formação. Então é um tema de fato muito difícil, tá bom? Tá claro? Vocês estão me ouvindo bem? Voltou aí? Voltou para vocês, meu povo? Voltou ou não? Voltou, voltou? Então tá bom. Então o que eu dizia aqui? Não sei se vocês perderam. Eu dizia, o tema da nossa formação de hoje é esse. O escândalo do mal. Como pode um Deus todo-poderoso e todo amor permitir que seus filhos inocentes sofram e padeçam injustiças e o mal e a dor e assim por diante? É uma resposta difícil, mas o Evangelho dá uma resposta plena a isso. Não é uma resposta rápida, é uma resposta que é dada com todo o conjunto da revelação. Né? Não existe, na verdade, nada no cristianismo que não responda a isso. O cristianismo como um todo é a resposta a isso, ao sofrimento dos inocentes, na medida em que nós olhamos para o nosso Senhor, para Cristo, que é o inocente por excelência e que carrega os nossos sofrimentos às suas costas. A gente vai ver isso. Então, basicamente, esse é o tema do número 51 do YouCat, que a gente vai ver, portanto, no dia de hoje. Tá ok? Então, vamos lá. O número 51, a pergunta é apresentada, esse tema, da seguinte maneira. Se Deus tudo sabe e tudo pode, por que não evita o mal? Essa é a pergunta. Se Deus tudo sabe e tudo pode, por que não evita o mal? E aí uma resposta breve, bem sintética, ainda em negrito, diz o seguinte: Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. Frase de Santo Tomás de Aquino. E aí depois nós temos o comentário, que é um comentário bastante rico. E é uma síntese do que nós vamos ver de maneira aprofundada no catecismo. Vai dizer o seguinte: o mal no mundo é um mistério, sombrio e doloroso. O próprio crucificado perguntou ao seu pai: meu Deus, por que me abandonaste? Muito dele é incompreensível, mas de algo temos a certeza. Deus é 100% bom, plenamente bom. Deixa eu ver como é que está no Catecismo em espanhol aqui, quando fala Deus é 100% bom. Deixa eu ver como é que está. Deus é totalmente bom, né? É na mesma, né? É só uma variação aí nas palavras. Ele nunca pôde ter sido o autor de algo mal. Deus criou o mundo bom, embora ainda não aperfeiçoado, ou seja, ainda em estado, né, de evolução, de caminhada. Né?
Com violentas falhas e penosos processos, ele desenvolve-se até a definitiva perfeição. Pode distinguir-se aquilo que a igreja chama mal físico, com uma deficiência ingênita ou congênita, ou uma catástrofe natural, do mal moral, que atinge o mundo pelo abuso da liberdade, o abuso que o homem faz da liberdade. Depois continua o número. O inferno na terra, entre aspas, né? Crianças soldado, atentados suicidas, campos de concentração e tantas outras coisas que nós poderíamos acrescentar aqui, que são os pecados mais graves do homem. A maldade maior que existe no mundo, né? Esse inferno na terra é geralmente operado por seres humanos. Não é obra de Deus, é obra dos homens, por causa justamente da liberdade que tem. E aí, o Yucat traz essa reflexão interessantíssima. Realmente vale a pena essa comparação que eles fazem, né? Ou essa mudança de perspectiva que o Yucat propõe. Eles dizem assim: a pergunta decisiva não é, portanto, abre aspas, como se pode crer num Deus bom se há tanto mal? Essa é a pergunta que muitos se fazem, né? Como é que eu vou acreditar que existe um Deus, que esse Deus é bom, que esse Deus me ama, se existe tanta maldade no mundo? Oi, Viviane, estamos no número 51. Como eu posso acreditar que existe um Deus que é bom, todo-poderoso e que ama, se existe tanto mal no mundo? Vai dizer o Yucat. Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta é outra. A pergunta é, aí sim, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Como poderia o ser humano, com coração e inteligência, suportar a vida neste mundo se não existisse Deus? Olha que pergunta, como ela é colocada de outra maneira, na verdade é invertida, né? A pergunta é, então, que deveríamos fazer: como poderia o ser humano, com coração e inteligência, suportar a vida neste mundo se não existisse Deus? Deus, na verdade, ele faz justiça, ele coloca as coisas no seu devido lugar, ele tem a última palavra e termina com todas essas violências e injustiças e males e pecados. A morte e a ressurreição de Cristo mostram-nos que o mal não tem a primeira e nem a última palavra. Do pior dos males, Deus fez surgir o bem absoluto. Qual o pior dos males? A morte violenta de cruz do mais perfeito e inocente dos homens, nosso Senhor. Mais do que isso, do próprio Deus que se encarnou, da graça que se encarnou e veio ao nosso encontro, e o homem fez o que? Então colocou ela na cruz. O maior mal que a humanidade já fez, Deus transformou no maior de todos os bens. A redenção de todo o gênero humano. Deus não criou o mundo totalmente perfeito, no sentido da humanidade do homem depois do pecado original. Não. É porque o sentido é de que Deus criou o mundo em criação. Ou seja, Andressa, de que Deus criou as coisas em estado de evolução. Ele não criou as coisas prontas. Criou as coisas numa caminhada. Ele queria que o homem evoluísse, descobrisse as coisas, progredisse, né? Isso independente do pecado original. O pecado original, ele faz com que Deus se encarne para redimir a humanidade e tudo, como que interfere nos planos, mas não propriamente, não é por causa disso que o homem caiu e agora tem que evoluir para voltar. Já no estado original, já havia uma evolução, uma caminhada, um progresso que era proposto por Deus ao homem e à criação como um todo. A criação não foi feita pronta e concluída, né? Mais ou menos essa é a ideia. Acho que a gente pode dizer que isso é de fé. Tá? E aí continua então. Do pior dos males, Deus fez surgir o bem absoluto. Exatamente. Faz parte do desígnio de Deus que crescêssemos. Do pior dos males, Deus fez surgir o bem absoluto. Nós cremos que Deus, no juízo final, acabará com toda injustiça. Isso é ponto pacífico. Isso é de fé. Julgará todos os homens segundo as suas obras. Ponto. Aí vai ser feita justiça. Na vida do mundo vindouro, o mal não terá mais lugar e o sofrimento acabará. Isso aí nós vemos nas profecias de Isaías que falam que a criança vai tocar
na cova da serpente, o filho do urso e o filho da vaca vão brincar juntos. A gente vê lá em Apocalipse, né, dizendo que Deus vai enxugar todas as lágrimas de todos os olhos, que não haverá mais sofrimento, nem luto, nem dor, nem morte. Né? Então, essa é a nossa fé. Eu queria trazer uma coisa à reflexão de vocês aqui. Existe um ditado popular, um provérbio, que diz o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Eu não sei se eu já abordei isso com vocês em alguma aula aqui do YouCat, mas veja, esse ditado, aqui se faz, aqui se paga, ele não é de inspiração cristã. Não é. Atenção. Não é a sabedoria de Deus que inspira os homens a dizerem, aqui se faz, aqui se paga. Não é. O que é que inspira os homens a dizerem, aqui se faz, aqui se paga? Não sei, talvez o anseio do homem por justiça, né? Ele vê a injustiça, ele clama por... Esse ditado é quase um grito do coração humano, que não aceita a injustiça e fala, isso tem que se pagar pelo mal que se faz, né? Então, é um pouco isso. Aqui se faz, aqui se paga. Isso não é... Olha, Roberta, a música do Rosa de Saron diz isso, que se faz aqui, ainda se paga aqui, eles dizem assim? Bom, o que eu digo, o que inspira essa frase é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria de Deus. Tá? Com todo o respeito que eu tenho à Rosa de Saron, mas é de se perguntar a eles onde eles se inspiraram para colocar esse verso na música deles. Em que versículo eles se inspiraram? Eu desafio eles a encontrarem na Escritura alguma coisa que apoie isso que eles estão dizendo. Porque o que a Escritura vai dizer é exatamente o contrário. O que o Evangelho nos revela é exatamente o contrário em tantas e tantas passagens. Inúmeras. A gente pode citar inúmeras aqui. Aquela, por exemplo, de Lázaro, que está lá faminto aos pés do rico, e o rico depois vai para o inferno, né, naquele lugar de tormento. Não, lembra que você, meu filho, você teve os bens na terra, agora você sofre tormento. E Lázaro está lá no seio de Abraão. A justiça não foi feita para ele na terra. E essa é uma passagem dentre tantas outras que nós poderíamos pegar, inúmeras passagens. Né? Não tem nada no Evangelho em que Jesus insinue sequer algo semelhante a isso. Aqui se faz, aqui se paga. Não, pelo contrário. Bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Estão perseguidos porque depois vocês vão ter uma grande recompensa. Né? Bem-aventurados sois vós se sois perseguidos e injuriados por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perseguiram os profetas e fizeram o que com eles? Mataram os profetas. E os mártires? Que justiça foi feita aos mártires na terra, se eles foram perseguidos injustamente e mortos? Olha aí a tradição da igreja patrística mostrando. Estevão, apedrejado até a morte. João Batista, como é que a vida do maior dos nascidos de mulher fica nas mãos de um rei estúpido, embriagado como aquele, de uma mulher adúltera como aquela lá e assassina, de uma menina, no mínimo, frívola, dançando e pedindo a cabeça. Quer dizer, onde é que foi feita a justiça aí aos maiores, aí, aos mais próximos, aos mais amigos de Deus? Né? Então é de se perguntar, onde é que eles se inspiraram para dizer isso? O que se faz aqui ainda se paga aqui. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Nem sempre. Muitas vezes nós vemos que a justiça é feita na terra. Muitas vezes pessoas que passam os outros para trás são presos, vão para a cadeia, enfim, descobre-se a injustiça, aquela pessoa sofre, mas nem sempre isso acontece. Mas quando não acontece, Deus vai reparar todos os erros da justiça dos homens, que são muitos. Nós não temos condições de estabelecer a justiça plenamente aqui na terra, não temos. E Deus estabelece a justiça? Sim, mas não aqui na terra. Não aqui na terra, no céu. Ele tem a última palavra. E a última palavra dele não é aqui na terra. A vida não acaba aqui na terra. As coisas não se fecham aqui. O mundo não termina aqui. É um pensamento muito rasteiro esse. Quantas vezes nosso Senhor fala de vida eterna? Fala de céu, fala que cada um vai pagar segundo as suas obras. Fala daqueles que vão afastar-vos de mim, malditos, porque vocês não foram fiéis, né? Tudo que vocês não fizeram, mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que vocês não fizeram. Quantas e quantas vezes, né? Então, muito cuidado com esse tipo de concepção, porque não é de inspiração cristã. Tá? Que tipo de doutrina vai dizer isso, por exemplo, aqui se faz, aqui se paga? E que se dizem cristãos? Quem, por exemplo? Me digam aí. Que doutrina, que fé, que doutrina, vou dizer, que doutrina
Pergunta que eu fiz a vocês, respondam. Que doutrina costuma dizer isso? Aqui se faz, aqui se paga. E que se dizem cristãos? Ah, os espíritas. Muito bem, Roberto. Ganhou aí o quê? Ganhou um pirulito. Tá? Os espíritas, kardecistas dizem isso, que se faz e que se paga. Por quê? Porque você volta, reencarna, né, e vai pagar pelos erros da vida anterior, da vida passada. Não é essa a nossa fé. Reencarnação. Nunca foi. Nós não admitimos isso. Uma só vida. Sua vida começa ali na concepção. Seu pai e sua mãe. Tá bom? Então, não dá, não tem jeito. Tá bom? Você, exatamente, tira o valor da cruz. Essa questão do karma, né? Que se faz e que se paga. Você tem um karma para pagar, para cumprir, você vai sofrer para expiar os seus pecados. O sofrimento de fato é redentor. Aquele documento, como é que é o nome? Salvifici Dolores, né, do Papa João Paulo II, vai dizer isso, que o sofrimento de fato é redentor, mas enquanto unido ao sofrimento de Cristo, não por si mesmo. Né? Ou seja, é uma boa obra que vai ser recompensada na vida eterna, sofrer com resignação, saber perdoar aqueles que te fazem o mal, como fizeram os santos, como fez Estevão sendo apedrejado, como fez Jesus na cruz, claro, né? E todos os outros santos. Né? Mas isso não, a salvação não vem daí, e nem dos sofrimentos, assim, você vai pagando seu karma. Então, cuidado com isso. Está fugindo um pouco do tema, vamos voltar. Depois a gente pode voltar nisso, tem a ver, né? Mas então isso. É no juízo final que Deus vai acabar com toda injustiça. Não é aqui na Terra, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Pode acontecer de vocês serem injustiçados aqui na Terra e serem compreendidos e que a justiça não seja feita a vocês aqui na Terra. Isso não quer dizer que Deus esqueceu de vocês. Pelo contrário, está muito bem guardado e Deus vai pedir contas a todo mundo de tudo que cada um fez. Né? Mas a justiça é Ele que faz, nem sempre aqui na Terra, nem sempre. Então, na vida futura, o mal não terá mais lugar e o sofrimento acabará. Gente, eu queria pegar com vocês, sobre esse número, os números do catecismo. Tá? Quem tiver com o YouCat, dá uma conferida aí no número 51. Aqui os números que ele cita do catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó. Tá ok? Ele cita os números 309 a 314. E depois o 324 que está no resumo. Eu queria trazer para vocês aqui esses números do catecismo da Igreja Católica. Tá? Desse catecismo aqui. Do 309 ao 314. Porque são números muito bons, muito ricos e que vale a pena a gente trazer. Na verdade, o YouCat tenta resumi-los, mas é um conteúdo denso, conteúdo realmente muito rico e que, portanto, vale a pena a gente ler. Tá bom? Vai dizer o seguinte aqui, o catecismo normal, a partir do número 309. O título é o seguinte: a providência e o escândalo do mal. E aí ele vai dizer o seguinte: se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente, ou seja, urgente, quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. 2 pontos. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem pelas suas alianças, pela encarnação redentora do seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a sentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Tudo isso, não há
nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Ou seja, todo o caminho que Deus traça com os homens, desde as antigas alianças até a plenitude dos tempos que envia seu Filho, todo o desígnio salvífico, todo o plano de salvação que Deus traçou para o homem é uma resposta completa, íntegra à questão do mal. Por isso não é uma resposta rápida, por isso não é uma resposta que vem de uma hora para outra. Né? Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja uma resposta à questão do mal. Mas, de fato, não é uma resposta rápida. É preciso compreender bem a fé cristã para entender esse Deus que é todo amor, que é todo poderoso, mas, apesar disso, nós vemos o mal no mundo, porque Deus dá a liberdade ao homem e respeita essa liberdade. E aí continua, número 310 agora. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o seu poder infinito, vai dizer o catecismo, Deus sempre poderia criar algo de melhor. Essa é a opinião, por exemplo, de Tomás de Aquino. Todavia, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Olha aí, Deus, na sua sabedoria, quis livremente criar um mundo, abre aspas, em estado de caminhada para a sua perfeição última. Olha aí, Andressa, aquilo que a gente falava sobre a criação em estado de caminhada. Este devir, né, este vir a ser, comporta no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição. Então, o mal físico seria nesse sentido. Uma ausência de um bem devido, por exemplo, a cegueira, né? A pessoa que não enxerga, ou uma doença congênita, ou uma catástrofe natural, enfim, essas situações assim, como o Yucat cita. E aí está falando do mal físico. Aí o 311 vai falar do mal moral, fala dos anjos e dos homens. E aí diz o seguinte, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, ou seja, uma má escolha, mau comportamento, incomensuravelmente maior do que o mal físico. Não dá nem para comparar o mal moral com o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Você vai dizer Santo Agostinho lá muito tempo antes, falando sobre livre-arbítrio. Todavia, Deus permite o mal moral, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Deus é tão bom e tão perfeitamente bom que ele consegue tirar o bem até do mal. Para Deus é muito fácil tirar o bem do bem. Isso é muito óbvio. Né? Mas Deus não. Deus é tão perfeito e tão bom, ele é o sumo bem, a ponto de que mesmo do mal ele consegue tirar um bem maior. Então, basicamente, é isso o que vai dizer aqui esse número. E aí tem uma citação aqui de Santo Agostinho, dizendo o seguinte, pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Do próprio mal, Deus faz resultar o bem, porque é soberanamente bom. Se não fosse assim, de fato, ele não deixaria o mal existir. Mas, quando o mal acontece, as coisas não saem do controle de Deus. Essa é a questão. Nada tira alguma coisa que seja das mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. O mundo inteiro. O mundo inteiro está nas mãos de Deus. Vou fazer um mundo aqui.
Cadê aquela bolinha para fazer o mundo? Finge que o mundo, sei lá. O mundo. Então, não, isso aqui eu tô no... Não, Juliana, isso aqui eu tô no catecismo normal, tá? Não tô no UCAT, não. Tô no catecismo da Igreja Católica. Mas digamos o mundo. O mundo todo está nas mãos de Deus. Quando o mal acontece, as coisas não saem das mãos de Deus. Não escapam das mãos de Deus. O mal não tem a capacidade de tirar as coisas do controle de Deus. Deus continua tendo tudo na sua mão, tendo controle sobre tudo. E continua fazendo o bem e tirando bons frutos e dando bons resultados, mesmo a partir do mal que acontece. Ele consegue tirar um bem ainda maior. Isso é que é o mais surpreendente, mais misterioso em Deus. Que mesmo do mal Deus tira um bem maior. E aí Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, então onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele vai dizer, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos viver no pecado? Fala, não, de maneira nenhuma. Vamos viver na graça. Vamos viver na graça, na comunhão com Deus. Mas sabendo disso, que Deus do mal é capaz de tirar um bem maior. Né? Bom, então vamos continuar assim. Aí continua o número 311. Não, aí já é o 312. 312 vai falar da providência de Deus tirar o bem de um mal maior, né? E aí diz o seguinte: assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência todo-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas suas criaturas. E aí ele cita quem? A história de José. A história de José que é maravilhosa. José é do Antigo Testamento. Né? Ele que era um dos filhos de Israel, de Jacó, né? Depois tem o seu nome mudado para Israel, uma das 12 tribos, né? E ele que por inveja é vendido pelos seus irmãos como escravo. Seus irmãos quase o mataram, depois ele já moribundo, passa uma caravana de ismaelitas, eles vendem José como escravo. Eu acho que é a história mais bela do Antigo Testamento. Né? E como aponta para a de Cristo, né? Como é profética a respeito disso. Então, o que acontece ali? Os irmãos, por inveja, vendem José como escravo. E a providência de Deus age de maneira que ele se torna o primeiro ministro do Egito, resumindo bem a história, e depois, quando a fome recai sobre todo mundo, é ele quem guarda os armazéns e quem providencia o pão para todos, inclusive para os seus irmãos que estavam tão distantes. Ou seja, Deus o enviou à frente para que ele providenciasse alimento para os seus irmãos. E assim, ele é uma figura de Nosso Senhor, que também foi traído e entregue pelos seus irmãos, mas esse mal que os irmãos fizeram a ele acabou convertendo-se num bem para os próprios irmãos, porque pelo sangue derramado de Cristo, seus irmãos são salvos e se alimentam desse próprio Senhor. Né? Então, o que acontece aqui no número 312, o que vai dizer o catecismo? Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência todo-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas suas criaturas. Aqui nós paramos. E aí abre a citação da história de José. José que diz aos seus irmãos: não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá. Foi Deus. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Que santo José. Que compreensão, que beleza, que perdoou os irmãos, viu nisso uma ação da providência que o enviou à frente, o mal que vocês tinham a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem para salvar a nossa vida. E aí depois continua citando isso, mostrando que isso é um exemplo, uma figura que aponta para Cristo. O catecismo vai dizer essa frase belíssima. Essa frase que é quase que um lema do cristianismo. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causado pelo pecado de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Filhos, essa frase, ela resume o cristianismo de alguma maneira. Ela pode ser um lema para nós. A gente pode botar ela
no mural da nossa igreja. A gente pode botar ela no Facebook, né? Que a gente faz de vez em quando. A gente pode botar ela numa camisa, num grupo jovem, num mural, fazer um... Olha a frase. Como é feliz essa frase do Catecismo, no seu número 312, Catecismo da Igreja Católica. Vou repetir a frase. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causado pelo pecado em todos os homens, Deus, pela superabundância da sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Essa frase, sozinha, dá um retiro. Ou seja, Deus não só do mal tira um bem, como do maior de todos os males jamais cometidos, Deus tirou o maior de todos os bens. Qual o maior mal jamais cometido? O assassinato do Deus feito homem. Deus tirou o maior de todos os bens. Qual? A redenção de todo o gênero humano. Essa frase, de fato, é central na nossa fé. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Conclui mesmo o número 312. Né? Não é que a igreja está tapando o sol com a peneira, não é isso? Pode ser, vocês podem postar aí a frase. Ó. Bom, depois vocês copiam e postam. Vou ver se depois eu anoto isso aí. E aí, diz o número 313. 313, continuando então, vai dizer o seguinte. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Citando também Paulo, também na carta aos Romanos. Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Como cooperou em tudo na vida de José, quando ele foi vendido para o Egito. Quando cooperou com Estevão, quando ele estava morrendo apedrejado, Deus estava com ele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo apedrejamento, mesmo a perseguição, mesmo uma morte injusta, qualquer coisa, mesmo o cara passa fome, o cara é injustiçado, como São Francisco de Assis, como qualquer outro santo, o cara está vida de padecimento, de injustiça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele está em comunhão com Deus, encara qualquer coisa, né? Não tem, tá bom? O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. E aí o Catecismo cita 3 santos, com 3 citações belíssimas que nós vamos ver agora. Uma águazinha também coopera com a garganta do padre aqui, né? Bom, número 313, primeira citação. Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. O que Catarina de Sena diz? Tudo procede do amor. Tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Segunda citação, São Tomás Moros. Vocês conhecem a história dele? Conhecem a vida de São Tomás Moros? Vale a pena conhecer, hein? Grande santo da Idade Média. Tem até um filme da vida dele, ó. Esse aqui, ó. Conhece esse filme aqui? O homem que não vendeu sua alma. Esse filme ganhou até Oscar. Um filme inglês sobre a vida de São Tomás Moros, tá? Que era um dos ministros do rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja porque queria se divorciar, porque sua mulher era estéril. E aí o Papa não deixou e todos os conselheiros do Henrique VIII apoiaram essa decisão de romper com a igreja. São Tomás Moros falou que não. Ele casado, pai de família, falou que não podia. E aí, bom, o rei falou, então você vai morrer. Aí ele falou, então você me mata. E ele morreu, e é mártir. Então, assim, simples assim. Perdeu a vida, mas não perdeu a verdade. Permaneceu fiel até o fim. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Melhor manter a alma e perder o mundo inteiro. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. E aí o que Thomas Moros vai dizer? Pouco antes do seu martírio, consola sua filha. Abre aspas. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Simples, né? Deus nos dê essa liberdade, né? Isso vale a pena, hein? Depois a gente pode marcar um dia uma aula presencial e ver esse filme, né? Fazer um cinefórum, quem sabe. E depois tem uma terceira citação de Lady Julian de Norwich, aqui no Catecismo. Ela diz o seguinte: aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesma verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. E aí depois tem até em inglês aqui, ó. Thou shalt see thyself that all manner of things shall be well. Hello, my friend, how are you? Good morning. Hello, good evening. Então são citações de alguns santos. O catecismo poderia multiplicar essas citações, trazer inúmeros aqui, né? Todos os santos na sua vida, que souberam compreender isso. E aí, esse é o número 313. Ok, how are you, my friend? How do you do? Número 314 vai dizer o seguinte: cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Qual o nome do santo? É São Tomás Moros, tá? Aquele que era ministro de Henrique VIII, São Tomás More ou São Tomás Moros, tá? Ele morreu e junto com o bispo John Fisher, né? São mártires, né? John Fisher. 314, então, voltando ao catecismo, concluindo esses 5 números do catecismo sobre o escândalo do mal diante da providência de Deus. O que diz o catecismo? Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mas os caminhos da sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando vermos Deus face a face, ele cita aqui 1 Coríntios 13, né? Agora vemos em parte, como que por espelho, mas então veremos face a face, e aí sim compreenderemos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo através dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido a sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. O número diz muito, hein? O número diz que Deus criou o céu e a terra em vista desse repouso definitivo que nós haveremos de ter um dia junto de Deus. Diz que nós não compreendemos agora, mas um dia vamos compreender. E que os caminhos de Deus, mesmo através dos dramas do mal e do pecado, veja, dos dramas do mal e do pecado. Meus caros, a nossa vida muitas vezes é dramática. Aliás, ela é dramática. Por quê? Porque ela não está nas nossas mãos. Bom, então, nem sempre as coisas saem como nós queremos. Aliás, é mais comum elas não saírem como nós queremos. Esse é o drama. Por isso a sua vida e a minha vida são dramáticas. Porque elas não estão nas nossas mãos. Mas a nossa vida está onde? Está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Por isso a nossa vida é dramática, mas não é trágica. Atenção. Meus jovens, não existe nenhuma tragédia na vida de vocês. Nenhuma tragédia. Nunca existiu, nunca houve até hoje, nenhuma tragédia na vida de vocês, na vida das suas famílias. Não houve, não há e não vai haver nenhuma tragédia. A tragédia não é um conceito cristão.
tá? A tragédia é um conceito grego, né? Pagão, pré-cristão. Tragédia grega. O que é a tragédia? Tragédia é isso, aquele sofrimento sem sentido, sem pé nem cabeça, aquela coisa que acaba e acabou ali. Não. Nossa vida não. Aquele sofrimento quer ser o fim do mundo. Não, nossa vida não é assim. Nada por mais drástico, por mais duro, por mais difícil que aconteça na vida de vocês, nada é uma tragédia. Nenhum sofrimento é sem sentido. Nenhum sofrimento é fim do mundo. O mundo está nas mãos de Deus e não acaba. O sofrimento de vocês tem sentido e está unido ao sofrimento de Cristo. A vida de vocês não é trágica e não se perde no nada. A vida de vocês é dramática porque não está na mão de vocês, mas está nas mãos de Deus. Deus cuida de vocês, conduz a vida de vocês, das suas famílias, de todos aqueles que vocês amam. Então não precisamos nos afligir. Por isso nós encontramos a paz. Percebe? Esse é o drama. Nossa vida é dramática. Nós esperamos dramaticamente a dor, o sofrimento, a humilhação, a injustiça na nossa vida. Mas nós sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus. Que Ele tem a última palavra, que Ele cuida de nós, que Ele está ciente de todos os nossos sofrimentos, que Ele não está surdo às nossas orações, não está cego às nossas dores. Como viu o povo de Israel que sofria no Egito, como acompanhou a vida de todos os seus santos. Vejam, pensem, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu cito ele aqui hoje. Pensem em Santo Estevão. Faz um discurso, convida a conversão em Cristo, a Cristo, e o que acontece? É apedrejado até a morte. Que tragédia, né? Que tragédia na vida desse homem. Fim do mundo. A tragédia. Vai morrer apedrada. Isso aqui é coisa mais absurda, mais trágica que isso. Não. Não houve nenhuma tragédia ali. Houve uma situação dramática. Ele foi apedrejado até a morte. Mas ele naquela hora soube fazer o mais difícil. Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. Tem sofrimentos difíceis de superar? Tem. É verdade, Cris. Tem mesmo. Tem sofrimentos que são muito difíceis de superar. Não há dúvida. Por isso que eu digo, a nossa vida é dramática. É dramática, é difícil, é duro. Nosso Senhor sabe, nosso Senhor passou pela cruz. Nosso Senhor chorou sangue. Nosso Senhor, na véspera da sua paixão, falou: Senhor, por favor, Senhor, se é possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Se não tiver jeito, paciência, mas afaste de mim esse cálice. Caiu com o rosto por terra e repetiu a oração. Depois repetiu de novo: Senhor, por favor, afaste de mim esse cálice. Se for possível que eu passe esse cálice, por favor, Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas não se faça minha vontade, sim a tua. A carta aos Hebreus vai dizer, né? Com forte clamor e lágrimas, dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de libertá-lo da morte. E aí, curiosamente, continua a carta aos Hebreus dizendo que ele foi atendido por causa da sua obediência. Ué, como é que foi atendido se ele não foi liberto da morte? Mas é aí que está. Foi liberto da morte depois. Não como ele imaginava. Foi liberto da morte não escapando dela, mas vencendo a própria morte. Morrendo e ressuscitando. Né? Então isso, né? Nem sempre nós vamos ser atendidos como nós esperamos. Deus está sempre conosco nesses momentos difíceis. Né? Exatamente. Vamos voltar aqui no Catecismo, que tem uma citação legal do C.S. Lewis aqui. Eu queria que a gente visse. Vamos ver aí, na página 42 do YouCat. Na página 42 tem uma frase aqui do C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, que é o autor, escritor inglês, autor das Crônicas de Nárnia. Um cristão do século XX. Ele diz assim: Deus sussurra nas nossas alegrias. Fala na nossa consciência. Nas nossas dores, porém, ele fala alto. Elas são o seu megafone para despertar um mundo surdo. Veja, Deus fala conosco nas nossas alegrias, Ele está do nosso lado, mas na hora da dor, do sofrimento, Ele está mais perto ainda, sem dúvida. Ele se identifica com esses que sofrem. Tive fome, me deste de comer. Estava doente, foste me visitar. Né? Então é muito forte isso. E aí tem essa citação também de Romanos, tão feliz aqui na mesma página, né? Romanos 8:18. E que coloca as coisas numa outra perspectiva. O que a fé cristã vai nos dizer sobre os sofrimentos? O que Paulo vai dizer? O que ele pensa?
Ele diz assim: penso que os sofrimentos do tempo presente não têm nem comparação com a glória que será manifestada em nós. Então, mas o sofrimento no mundo, como é que Deus não acaba? Calma, o sofrimento vai passar. E ele não merece nem proporção com a glória que será revelada em nós. Ou citando também a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 4, versículo tem que ver lá. Ele diz assim: as nossas tribulações momentâneas são leves, comparadas com o peso eterno de glória que nos prepara até o excesso. Não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as coisas visíveis passam, mas as invisíveis permanecem para sempre. Basicamente a ideia é essa, ou seja, os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que será revelada em nós. As tribulações momentâneas por que passamos são leves, comparadas com o peso eterno de glória que nos preparam até o excesso. Citação de Dom Bosco também tão bonita aqui. Caminhai na terra com os pés, mas estejai com os corações no céu, como a gente repete sempre na liturgia, né? O que a gente diz na missa? O que a gente diz na missa? A gente diz assim: corações ao alto. E aí o que vocês respondem quando o padre diz corações ao alto? Vocês respondem o quê? Escreve aí. Então, agora pensa nisso aí. Pensa nisso que você escreveu aí. Onde é que está o seu coração? Isso então. Então vamos tomar cuidado de não só repetir essa frase, né? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Corações altos, nosso coração está em Deus. Não, vamos pensar nisso. Olha a proposta que o padre faz a você. Corações ao alto. Corações ao alto. E aí a gente responde: o nosso coração está em Deus. Então que de fato o nosso coração esteja em Deus. Né? Tá bom? E aí tem uma outra frase do C.S. Lewis na mesma página, né? Rebenta ele mesmo, né? Nada do que não é eterno terá valor na eternidade. Gente, é óbvio. Como é que o cara fala o óbvio, né? De maneira tão interessante. Nada do que não é eterno terá valor na eternidade. A única coisa que vai ter valor na eternidade é o que dura eternamente. Porque o que não é eterno vai passar, não vai ter valor nenhum na eternidade. Então apeguemos-nos àquilo que é eterno. As coisas de Deus, as amizades verdadeiras, aquilo que não passa, né? Tá bom? Então, gente, esse é o tema do mal, que é o tema que eu queria concentrar hoje. Tá bom? A nossa formação. E aí tem alguns números ainda, veja, lembrando isso, nós ficamos hoje apenas, já temos quase uma hora de formação, ficamos apenas no número 51 do UCAT, tá? Mas foi por uma boa causa, porque, como eu dizia, era um tema muito denso, muito conteúdo, tá? E viemos ao catecismo da Igreja Católica e vimos os números de 309 a 314, mais as citações bíblicas conexas aqui com esses temas. Temos mais dois números que eu acho que vale a pena a gente ver, que também estão no catecismo. Um é o 412, no catecismo esse aqui, no catecismo da Igreja Católica. Um é o 412, quem estiver acompanhando aí. Quando vai falar lá sobre o homem, está falando sobre o homem, ele acaba voltando nesse tema do mal. O 412 vai dizer assim, falando sobre o pecado original, mas que Deus não abandona o homem. E aí ele vai dizer assim, mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Se fizesse isso, já estaria tirando a liberdade do homem. Mas aí tem alguns comentários aqui. São Leão Magno, Papa, Santo, Doutor da Igreja, vai dizer, a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Ou seja, o nosso estado de redimidos por Cristo, a nossa comunhão com Cristo, é uma graça maior
do que a amizade com Deus que tinha Adão no paraíso. Pense nisso. Deus, quando restaura o homem e o reconduz ao paraíso, ele dá mais do que o homem já tinha. Tá bom? Andressa, boa noite, Deus abençoe. A gente não vai demorar não, daqui a pouco a gente já está indo também. Então veja como é bonita essa frase, Léo Magro. A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Portanto, hoje nós, reconciliados com Deus, novamente na amizade com Deus, por causa da graça de Cristo, estamos em comunhão com Deus, mas numa comunhão mais íntima, mais plena, mais forte do que a que tinha Adão no paraíso. Deus não apenas nos coloca de novo no mesmo lugar, mas nos dá ainda mais. Tá bom? E Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado, mais ou menos na mesma linha. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o canto do exultate, segundo a palavra de Santo Agostinho, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Basicamente aqui o Yucat se baseia nesse número para responder aquela pergunta. Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. E o outro número também do catecismo que eu queria citar é o número 272, que também de alguma maneira fala sobre esse tema. Está falando sobre Deus Todo-Poderoso, né, na criação, Deus Todo-Poderoso falando do poder de Deus. E aí no número 272 ele vai discutir isso. O mistério da aparente impotência de Deus diante do mal. Se ele é todo-poderoso, por que não acaba com o mal? E aí diz o seguinte: a fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, pelos quais venceu o mal. Assim, o Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou que extraordinária grandeza reveste o seu poder para nós, os que cremos. Belo número também, bonito esse número, né? 272 do Catecismo. Vai dizer isso, que Deus revela sua força justamente na fraqueza. É justamente no rebaixamento, no seu esvaziamento, que Deus mostra todo o seu poder. E é assim que ele vence a morte e o sofrimento, não eliminando eles do mundo, mas indo até lá, sofrendo e tirando toda a carga negativa que tem ali na morte e no sofrimento. Tá bom? Então esses são os números que a gente poderia citar hoje do Catecismo e do Yucat. Veja, nós já temos aí 1 hora de formação, eu acho que não vale a pena a gente entrar no próximo tema, que é um tema interessante também. Nós teríamos os números 52, 53, 54, 55, falando sobre o céu e as criaturas celestes. Céu e inferno, né? Número 52. O que é o céu? Nós já vimos que não é o firmamento, né? Não é a atmosfera ou o espaço sideral, é apenas um espaço, uma imagem. O que é o céu? 53, o que é o inferno. 54, o que são os anjos. E 55, se nós podemos nos relacionar com os anjos. Então, estude esses 4 números, tá bom? Para a próxima formação a gente vê então essa temática. Tá bom? Pode ser, gente? E a gente vai concluindo por aqui hoje? Pode ser? O que vocês acham? Hein? Apesar da gente ter visto um número só hoje, foi boa, não foi a formação hoje? Eu achei que foi boa, porque é um tema muito forte e que vale a pena sim, tá? Então tá bom. Gente, antes da gente concluir, eu queria propor a vocês, primeiro, a gente saber se a gente
O que a gente faz na semana que vem em relação à nossa aula? Vou explicar para quem não estava aqui. E foi proposto por alguns a gente fazer uma aula presencial na semana que vem. E aí a gente poderia fazer lá na São Judas, lá na minha paróquia, em Icaraí, numa sala daquelas lá que tem Wi-Fi, essas coisas, sei lá, a gente fez direitinho, faz um cabeamento. E a gente teria aula, claro que seria mais cedo, não 10h15 da noite, seria uma aula presencial por volta de 8 da noite, e a gente iria até umas 9h30, tá? Na São Judas, em Icaraí. Eu não sei quem propôs, Cris. Não sei se foi... A Jéssica e a Juliana falaram comigo que algumas pessoas tinham falado com elas. Eu honestamente não sei quem não. Algumas pessoas propuseram aí do grupo. Gente também que não está aí hoje. Eu achei que é uma boa a gente fazer uma aula presencial até o fim do ano. Mas aí o que eu queria propor a vocês é isso. Claro, primeiro horário, que a gente, em vez de fazer às 10h15, fazer às 8. Era surpresa para mim, mas elas não conseguiram guardar, sei lá, não sei o que houve. Não sei qual foi o problema, porque tinha que ver meus horários também e tal. E aí eu queria ver com vocês o que vocês preferem. Seria ou a gente fazer isso, quer dizer, seria uma quinta-feira, normalmente, só que em vez de ser às 10h15, que fosse às 8 da noite, até umas 9h30. Tranquilizando aqueles que não pudessem vir. Por quê? Porque nós faríamos também com a aula na internet. Então, quem estiver presente vai participar da aula presencial e quem não puder estar presente pode participar pela internet normalmente, só que às 8 da noite. E quem não puder ver depois fica também salvo na nossa página e a pessoa vai poder ver depois, né? E aí a minha dúvida é, algumas pessoas propuseram para o dia 15. Eu queria ver com você, próxima quinta, se vocês preferem fazer já na próxima quinta, dia 15, ou se vocês não preferem deixar para outra quinta, dia 22. O que vocês preferem? A gente pode marcar a missa 19 horas, quem quiser vem, vem para as 19 horas, depois às 20 a gente faz. Seria legal a gente gravar para participar da Revolução Jesus, ó, legal. Pode ir o Wellington, pode vir todo mundo. Gente, o que vocês preferem, dia 15 ou dia 22? Eu quero deixar claro isso para vocês. Eu pretendo fazer a formação na próxima semana, dia 15, depois na outra quinta, dia 22, depois na outra quinta, dia 29, depois na outra quinta, dia 5 de janeiro, e assim por diante direto, sem tirar férias, não tem problema nenhum. Toda quinta-feira a gente faz. Então, ou a gente faz dia 15 ou dia 22. O que vocês preferem? Vai dizendo aí, já tem umas... Cris, Luísa e Selene preferem dia 15. Quem mais? Alguém prefere dia 22? Ou vocês preferem dia 15 mesmo? Ah, 22 já é meio complicado, né? Então tá marcado. Tem muita gente querendo dia 15. Então, prestem atenção. Na próxima quinta-feira, então, não esqueçam. Próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro, nós vamos fazer a nossa aula presencial, então. Tá bom? Na paróquia São Judas Tadeu, em Icaraí. 19 horas a missa, quem puder. E às 20 horas, logo após a missa, tem adoração. Após a missa eu faço a exposição do A Bênção do Santíssimo. Logo após a missa, teremos então a aula presencial. Se não for eu, o Padre Carmen que celebra, mas não importa. E aí às 20 horas fazemos a aula presencial. Tá bom? Estou propondo aí vir de uniforme, né? Vir com a camisa amarela ou com a camisa da jornada. Sim, vocês fiquem à vontade, venham como quiser. Pode trazer bandeira, né? Trazer cartaz, trazer qualquer coisa. Alguém tem um cartaz da jornada aí? Eu só fiquei com aquela bandeira que eu fiz. Ó. Aquela bandeira do... A jornada não, do DNJ, né? Tá bom? Então vocês podem trazer. E aí eu peço a vocês, por favor, que divulguem. Nós temos hoje poucas pessoas participando, porque muita gente sexta-noite de repente sai, além das pessoas que têm faculdade ou que trabalham, ou cansadas pelo horário, também muita gente que sexta-noite deve estar nas confraternizações e tal, não está aí.
Então eu peço que vocês avisem, tá bom? Avisem as pessoas do grupo, na nossa página e tudo, que a gente vai ter essa aula presencial. Não esqueça, muito bem lembrado pela Cris, de trazer o YouCat, português e espanhol. Quem tiver o catecismo normal também, não esqueçam de trazer o catecismo, tá bom? E trazer a escritura também, trazer a Bíblia, tá bom? Para a gente continuar. E aí a gente vai fazer a formação, em princípio, em cima desses números que a gente viu aqui. Ou, se vocês preferirem, a gente pode repassar alguns temas, voltar nos temas das formações anteriores, ou voltar no tema de hoje, ou o que vocês quiserem, ou então a gente continua normalmente do tema em que nós estamos mesmo. Tá bom? Convido as pessoas, então, participem, vai ser legal. Tá? Então tá marcado, por favor, divulguem isso. Semana que vem, então, a formação não será às 10h15 aqui, mas será às 8 da noite, presencial na São Judas Tadeu. Quem puder ir, seja bem-vindo, desde as 19 horas com a missa, depois às 20 horas. E quem não puder, veja em casa, mas fique atento que a aula vai ser às 8 da noite. Quem não puder, depois nós pretendemos gravar normalmente a aula. Não sei até como é que a gente vai fazer para gravar, né? Eu e a turma juntos, mas a minha ideia era que aparecêssemos todos, eu e vocês também, na formação. E talvez a gente faça um círculo e bota a câmera filmando de longe, né? E a gente vê lá, vocês organizam, me ajudem lá na hora. E aí quem não puder depois vai ver o vídeo tranquilamente pela internet. Tá bom, gente? Tá ok? Faz uma prova para ver se a gente aprendeu tudo boa. Vou fazer uma prova. Olha, eu vou levar todos os presentes que vocês ganharam. Olha. Tá bom? Todas as balas que vocês ganharam, eu vou levar. Vocês vão pegar as balas todas. Ó. Tá? Olha aí. O que eu não tiver comido. O que eu tiver comido, eu dou um troco para vocês, um trocado, vocês vão na esquina e compram. Tá bom? Vou levar a língua de sogra. Eu tenho um saco de língua de sogra. Pipoca rosa. Doce goma. Torcida. Pirulito. Galharditos. Eu não sei nem o que é. O que não falta aqui? Tem um monte de coisa aqui para vocês, né? Tá bom? Então é isso aí, gente. Tá? Olha só lembrando mais uma coisa antes da gente concluir. Amanhã, ordenação diaconal, tá bom? Os seminaristas que serão amanhã diáconos, Pedro Paulo, Rafael Santana e Francielo, amanhã às 9h30 da manhã, na Paróquia Santíssima Trindade. Todos são convidados, tá bom? Selene está avisando aqui que nesse momento está rolando uma vigília da juventude pela Jornada Mundial da Juventude lá na Igreja de Santana. Que legal, né? Vamos nos unir a eles também em oração. Amanhã, quem estiver lá na Trindade pela manhã, nós nos vemos na ordenação, tá bom? E, bom, quanto tempo daqui para lá, para onde? Para a Trindade? De carro é meia hora, né? De ônibus aí já demora mais. De ônibus aí já você vai ter que ir para o terminal, do terminal já pegar outro ônibus, demora um pouquinho. Mas dá para chegar. Saindo com um pouquinho mais de uma hora de antecedência, chega bem. De carro dá uns 40 minutos. Tá bom? Audiência na LERJ, segunda-feira, o que tem lá? Voluntários para ir na audiência na LERJ, segunda-feira vai ter audiência sobre jornada lá na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é isso mesmo, Luísa? Segunda-feira? Qual horário, Luísa? Você sabe? Luísa, qual horário da audiência para a criação da Frente Parlamentar para a Jornada? Qual horário, Luísa? Segunda-feira agora, 19 horas, segunda-feira à noite? Bom,
Depois a gente confirma isso pela comunidade, tá bom? 19 horas, então, tá confirmado aí. Segunda-feira, quem puder ir lá na Alerj, segunda-feira, 19 horas. Vou até pensar na hipótese de ir. Vamos ver, quem sabe de repente eu vou. Tá bom? Gente, peço desculpas a vocês, porque hoje eu tive alguns probleminhas aqui. Não consegui nem botar uma musiquinha, né? Eu sempre gosto de botar uma. Mas agora eu lembrei de uma música que eu acho que eu já botei, repetida. Tá bom? Mas que eu acho que tem a ver com a aula de hoje. Pelo menos um determinado momento ali. Então eu vou botar hoje. E aí vocês ouvem aqui, para a gente terminar. Nós vamos então agora rezar nossa Ave Maria, né? Pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos conduza nessa semana. Nesse tempo do Advento, estamos entrando aí na terceira semana, já nos aproximando da vinda de Nosso Senhor, né? E vamos pedir a Deus então que nos conduza e a Virgem Maria que continue nos abençoando. Vou rezar a Ave Maria com vocês, da bênção final, depois a gente ouve uma musiquinha então, tá bom? Eu tinha preparado o Dunga para a gente ouvir, né? Tem comemoração ao Osana Brasil, mas acabou que eu não consegui colocar porque eu continuei tendo problemas com a internet aqui. Quem foi no Osana Brasil? Alguém aí foi no Osana Brasil? Quem foi? Vocês gostaram? Eu queria estar lá. Pois é, né? Estão dizendo que a audiência é 19 horas para não ir ninguém, que é mesmo que a gente tem que ir, né? Tá bom. Gente, então vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos conduza ao seu Filho Jesus, que aumente em nós a fidelidade ao nosso Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembra aquilo que eu falava para vocês? Que não tem sofrimento nenhum que a gente possa se abater com ele? Não é verdade? Lembra que eu disse isso? Que não existe nada de dramático na nossa vida. Olha, ao contrário, não existe nada de trágico. Olha aí. Essa musiquinha, né? E nem tem pau que eu não arranque, e nem tem pedras que eu não quebre. Por mais dramática que seja a situação, está na mão de Deus. Não há nenhuma tragédia na nossa vida. Nossa vida não sai das mãos de Nosso Senhor. Ele não perde o controle. É porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus. Gente, até sexta-feira, não, até quinta-feira próxima, dia 15, na paróquia São Judas Tadeu, às 20 horas para a nossa formação. Quem puder, chega às 19 para a missa e bênção do Santíssimo. Lá vocês vão ganhar uma língua de sogra. Vocês vão ganhar um monte de balas. E pirulito. Bom? Deus abençoe vocês. Uma grande alegria estar aqui, viu? Tá bom? Bom, o Dunga que eu queria trazer para vocês hoje fica para a semana que vem, tá bom? Boa noite para vocês, Deus abençoe, viu? Quem foi no Osana? Alguém aí foi no Osana Brasil? Quem foi no Osana? Ninguém foi, não? Alguém foi no Osana Brasil? Queria ter ido eu. Gente, pessoal que foi amanhã de ônibus, acho que 8h30 no terminal tá um bom horário, hein?
chega lá 9 e pouca, vai chegar bem na coordenação. Pois é, pela TV eu também vi. Tudo bem. Quem vai na ordenação amanhã? Eu. E vem das cachoeiras, eu tenho força das águas. Que me vem das cachoeiras. É 9h30. Chega lá umas 9 horas, né? Porque é bem cheia a igreja, né? Enche bem na camisa soltando aqui. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Tá bom? Até a próxima semana, aí ao vivo. Não esqueçam de trazer camisas, bandeiras, para fazer uma brincadeira, a gente fazer uma festa na nossa primeira aula presencial, né? Encerrando de alguma maneira a nossa formação esse ano, mas vamos continuar dia 22, normalmente 29 também, tudo, né? E não esqueçam também de levar então lá o YouCat, de levar a Bíblia, levar o catecismo, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos e amanhã nós nos vemos então. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau para vocês.